Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, dentro do mês de março, um mês que a gente está falando muito sobre as questões femininas, né? Sobre a mulher, sobre o Dia Internacional da Mulher. E hoje, gente, eu quero comentar com vocês mais uma vez que nós aqui da Vale TV estamos, todas as apresentadoras, em um projeto super legal que se chama Inspiração, né? E dentro desse projeto, todas nós estamos dando visibilidade a mulheres que têm influência aí no nosso estado e até fora do Brasil, né? A gente já tem mulheres também entrevistadas na Alemanha, na África, enfim, trazendo sempre esse olhar mais feminino e a gente conversar um pouquinho sobre essas questões, né? Dessas dificuldades e desafios que a mulher tem no mundo contemporâneo, tá bom? E hoje vamos falar um pouquinho sobre teatro, vamos falar um pouquinho sobre essa parte tão importante também das artes, né? E para conversar com a gente, nada mais, nada menos, eu tenho aqui a nossa querida Jussara Gaspar. Ela é mestre em teatro pela PPGAC da UDESC e licenciada em artes cênicas, também pela URGS, é atriz, diretora, professora de teatro, cofundadora da CIA Dramática, e também tem vários trabalhos aqui no seu repertório, que são a Frida Kahlo, A Revolução 2009, Mulheragem, Todas Nós, Cia de Mulheres, Mulheres Atravessadas. Nossa, tem uma vasta aqui experiência, né, de protagonismo dentro dessa área da questão da mulher, né, e também trabalha, circula em coletivos, né, com casas de acolhimento, vítimas de violência e organizações femininas e também a mãe do Ariel e do Francisco. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Jussara, ao nosso programa As Pessoas Inspiram. Eu que agradeço, Eliane, de estar aqui. É um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui contigo, fazendo Ai, essa conversa. muito bem, muito bem. Jussara, antes da gente iniciar aqui a falar um pouquinho sobre esses desafios, né, de ser mulher no mundo e de estar aí representando muitas vezes as nossas atividades no mundo, eu queria que tu começasse a falar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Comenta um pouquinho para nós sobre o que a Jussara já fez. Ótimo. Bom, Eliane, todas as mulheres e pessoas, homens, que estão aí nos acompanhando, né? Eu, como a Eliane falou, o lugar onde eu existo, onde eu milito, onde eu falo, de onde eu falo, é o teatro. Mais precisamente, como eu gosto de chamar, a teatra. Por que que eu chamo de teatra? Porque o teatro, como um setor também, né, as artes em si, como um setor da sociedade, também vive aí um jugo patriarcal, né, de anos e anos e anos, que vem se né, se mantendo nesse lugar. E hoje, a partir de. Aqui no Brasil, uma das precursoras foi a Lúcia Sander, mas existem hoje polos de feminismo, teatros e feminismos, teatro e decolonialidade. Em Santa Catarina, como a Eliane falou, onde eu fiz o meu mestrado, no PPGAC lá da UDESC, né, do CEARTE. Na Bahia tem um polo muito grande também, em Brasília e na USP, são 4, que discutem a existência e a presença das mulheres desde os primórdios do teatro, né? No caso, fiquei sabendo no semestre, recentemente, há 1 ano, 2 anos, de uma poeta e dramaturga chamada Praxila, que existiu na Grécia, escreveu para teatro, escreveu poemas, mas que tudo foi soterrado. Tudo, Eliane. A única coisa que se tem da Praxila é um excerto de um poema, onde ela, como ela era agricultora, ela mistura os astros com a coisa do plantio, do cultivo, de semear, e ela acaba sendo motivo de chacota. Então, o que fica dela é um excerto de uma poesia de uma mulher que pretende ser poeta, coitada, e uma estátua decapitada.
uma estátua que está sem cabeça. É. Então, se sabe também, já se ouviu falar da Corina. A Corina era uma predecessora, como Aristóteles, como Platão, como ela era uma educadora, né? Ela educava mulheres e homens. E uma das preferidas dela, dizem, era a Praxila, né? Então, Eliane, é nesse lugar onde eu estou pesquisando, é nesse lugar onde eu me sinto muito viva, né? Cada vez que eu sei sobre uma mulher como a Josefina Álvares de Azevedo, que viveu, que dizem que não há uma história que não sabem se ela é uma prima do Álvares de Azevedo, poeta, ou uma filha, uma irmã bastarda, né? Então, ela faz o mesmo caminho do poeta, ela vem do Espírito Santo para o centro ali, Rio de Janeiro, São Paulo. Ela funda uma revista que chama A Família, e ela reivindica nessa revista que as mulheres têm uma educação equiparada à dos homens. Que a gente não queria só bordar, a gente adora bordar, eu adoro, eu acho lindo artes manuais. Mas a gente não quer só fazer isso, porque algumas de nós gostam, outras não, nós somos diferentes. Algumas querem ser químicas, algumas querem ser astronautas. E aí a vida toda, Eliane, isso é criminoso, disseram para elas que elas não podiam. Isso é criminoso, Eliane. É verdade. É criminoso eu fazer uma graduação de teatro após os anos 2000 e nessa graduação de teatro não serem citadas mulheres, a não ser as que figuram em títulos de obras clássicas escritas pelos cânones, todas mortas no final, Eliane. Uhum. É Todas muito triste, mortas. né, Jussara? É, É muito triste. E não é só na área do teatro, né? Eu não. percebo, assim, em várias áreas do conhecimento, as mulheres ficaram realmente esquecidas, apagadas, né? Muitas vezes eram elas que redigiam os artigos científicos, mas quem levava o nome era o marido, né? Tem Isso, várias situações isso. desse tipo, né? Várias situações. A gente tem várias situações super conhecidas, né? A gente vê a Marie Curie, ela teve muito também vai, porque o que acontece, Eliane? O homem era o contato da família com a sociedade, Uhum, ou o pai ou o marido. Então, é a partir dele que aquela família se comunica com as outras e com a sociedade. É ele que assina a nota promissória, a mulher não pode assinar, é ele que viaja, é ele que pode viajar. Ela não, se ela quiser viajar, ou ela precisa de uma autorização do pai, ou uma autorização dele por escrito, e ela precisa viajar com uma outra mulher. De preferência, uma mulher mais velha. Né? uhum, Então, assim, várias questões. Esses escritos, eu, inclusive, fiz uma super faxina aqui na minha biblioteca e eu tenho feito uma estratégia, tá, Eliane? A uhum, gente está falando dicas e estratégias, né, para as aham, gurias, pode parecer meio radical, tá? Mas eu acho que é bem compreensível. Eu vou explicar qual é. Eu me livrei dos autores homens. uhum, Existe espaço aqui para um Boal, um Paulo Freire, assim, da pedagogia da autonomia, do teatro também, do Boal, que é o teatro, né, do oprimido, da oprimida. Então, existe espaço para Viola Spolin, que é uma mulher, mas assim, homens. Tem um do Stan, porque, né, enfim, o Stan tem toda uma companhia, só se fala dele, mas muita gente criou com ele aquelas dinâmicas e aquelas teorias, mas acaba que fica só ele sendo, né, o tio Stan, o grande papa do teatro, né, enfim. Então, assim, por quê? Porque eu tô com 44 anos. uhum, A minha vida inteira, Eliane, eu li homens. É a partir deles que eu sei como é uma mulher, como ela se alimenta e como ela deve se comportar e qual o seu habitat natural, uhum. sacou? E tudo é assim. Foram eles que me disseram tudo sobre o que é uma lei, como é que a lei é feita, enfim.
E segue sendo eles, porque 95%, agora 90% das pessoas que fazem a lei ainda é homem, sendo que Uhum, no Brasil existem 51% de mulheres. Há é uma, verdade. uma, uma injustiça muito gritante aí. Então, só não Uhum. vê quem não quer. E eu acho que está na hora de começar a abrir o olho, Eliane. É verdade. Entendeu? Abrir o O- olho. é verdade. E Jussara, assim, ó, comentando aqui um pouquinho com relação a essa influência, talvez, que a gente tenha, né, tu como atriz, né, e de poder trazer essas pautas com mais visibilidade, né, eu estava, por ser pesquisadora também da área, né, a gente percebe que o que a gente pode fazer, talvez, no dia a dia, né? Quem está escrevendo um artigo, né? De preferência para uma escritora, para uma autora mulher, como tu estás fazendo ali, que cite essa mulher também nos seus trabalhos acadêmicos, também no seu dia a dia, né? Com projetos, né? Eu sei que você trabalha muito com a questão da Frida, eu já assisti uma peça tua maravilhosa, onde tu reforça e traz essa história como uma narrativa possível, né? Porque muitas mulheres não se percebem nesse lugar, né? De Não. fazer, de estar ali presente. Então, queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso também. Ótimo. Esse trabalho que eu venho fazendo, Eliane, claro, eu venho fazendo há 14 anos. E ele acaba se tornando uma coisa mais de estratégia a partir do TCC e do mestrado, né? Da coisa de acessar a academia e entender, ocupar esse espaço, eu, uma filha de costureira, de pedreiro, ocupar esse espaço com novas narrativas. Eu sou dramaturga, eu escrevo para teatro, hoje eu consigo dizer isso, sabe? Outra coisa, Eliane, é muito sério isso que tu fala, é da deusa síndrome de impostora. Uhum. A gente pode fazer, a gente sabe fazer. Então eu via um cara assim escreveu um texto e dramaturgo fulano. Gente, eu escrevi uma peça da Frida em 2009, através de uma correspondência dela, né? Desde então, desde 2009, eu já escrevi muitas dramaturgias, ou colaborando, como no Santo Coletivo, que eram outras pessoas, e como com a Yaya no Todas Nós, ou escrevendo sozinha, novamente, dramaturgias, como é o caso de Mulheres Atravessadas na Garganta, Lua Vermelha, Mulheres Imaginárias, enfim. Então, Eliane, eu acho que a síndrome de impostor é uma coisa que a gente tem que mandar andar. Isso ontem, né? Eu hoje consigo dizer e me considero uma pessoa, uma dramaturga, uma diretora, uma encenadora de teatro, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Uhum. A Frida trazendo esse trabalho, começo com a Frida, mas eu sigo nesse desvelar protagonismos, identidades nativas do continente, enfim, uma retomada, eu chamo, uma retomada, como as indígenas chamam, uma retomada caigangue, uma retomada guarani, é uma retomada nossa, de povos, de pessoas não brancas, né? Começa por aí, eu não me considero uma pessoa branca, eu tenho um problema muito sério com o termo pardo, pardo para mim é papel, né? Então, assim, eu sou filha de pessoa com ancestralidade indígena e uma pessoa com uma ancestralidade negra. O meu pai e minha mãe, tá? Eu não sou uma pessoa branca, eu não me considero. E eu acho que a gente tem que empretecer o mundo. Agora, eu não vou ir lá tirar cotas, tu entende? Eu não vou ir lá e me dizer que eu sou das cotas, porque eu também acho que eu não sou das cotas, entendeu? Eu sou menos racializada que uma pessoa retinta, por exemplo, né? Mas eu já fui racializada, eu já fui preta demais também. E como que a gente faz? Então é isso, eu multiplico essa voz, mas eu não vou lá tirar direitos que eu acho que são de outras pessoas, porque há camadas de preconceitos aí e racismos, né? E percentuais. Por que que eu digo isso, Eliane? Porque eu faço uma retroalimentação, eu considero, das ruas, das comunidades, dos movimentos sociais e dos movimentos coletivas feministas para dentro da cena. Então, toda a agenda feminista, ela está lá em cima da cena, né? O direito ao seu próprio corpo, o direito ao aborto,
desde que as mulheres existem no planeta, e é desde que o planeta existe, existe o aborto. Antes de nos queimarem nas fogueiras e queimarem todo o conhecimento que a gente tinha, a gente conseguia fazer abortos de formas muito saudáveis. Os sabás que são demonizados, Eliane, que as pessoas retratam no cinema, os guri adoram, os diretores adoram retratar o sabá, as bruxas tudo peladas, se lambendo, o demônio aparecendo, e aquela loucura. Eliane, a mente dos homens é uma coisa impressionante. O sabá nada mais era do que tu vem lá de Novo Hamburgo e eu vou aqui do litoral e a gente se encontra numa montanha aí, todo sábado. Por que sábados? Porque a gente trabalha, somos agricultoras. A gente se encontra nesse lugar para trocar. Tu vai trazer muda de alecrim, tu vai trazer muda de não sei o quê, tu vai trazer muda de remédio. E, claro, elas descobriam também como dizem, as plantas, como a beladona e outras plantas. Mas elas usavam isso muito para fazer adormecer as pessoas que precisavam de alguma cirurgia ou algum procedimento muito doloroso. Então, esses remédios dormentes que, né, eram usados como Analgésicos, né? Anestésicos. isso, exatamente. Então, Eliane, eu podia ir sem uma muda, mas eu levava um desenho de como é que era uma vulva, não só por fora, mas como ela era por dentro. Então, eram anatomistas, biólogas incríveis e herbólogas, e acabaram todas sendo queimadas, e todo esse conhecimento avançado de anatomia, de biologia, foi jogado fora, e aí veio a grande era dos homens, que aí tem esse livro que tu disse que era para eu indicar, A Medicina e a Cura é uma coisa das mãos dos homens, tá? E aí vem uma dinastia de médicos. E as mulheres só servem para ser aquilo que elas são a vida toda, e assim também como foram realocadas para a educação no início, como uma extensão da mãe. Então, ela é a enfermeira, ela é a que cuida, ela é a professora, ela é a que cuida. Sempre nesse. Então, o cuidado, muitas feministas, existem todo tipo de feministas, né, Eliane? Enfim, e muitas feministas são radicais. E eu não as condeno, porque assim, elas acabam vendo o cuidado quase como uma escravidão. Eu entendo o cuidado hoje como o nosso grande poder. Se, Eliane, a gente conseguir divulgar o cuidado e multiplicar o cuidado e cuidadores e cuidadoras, esse mundo vai melhorar muito, Eliane. Não, e eu sempre digo, Jussara, que essa pauta que a gente está tendo aqui, falando sobre as questões femininas, não é uma pauta simplesmente da mulher, é uma pauta da humanidade. Da humanidade. Né? É a humanidade que precisa de mais carinho, mais empatia, mais amor, mais respeito, mais diversidade. Tudo isso é a pauta que a gente traz aqui. Né? E Jussara, pensando aqui nesse nosso trabalhar, né? Eu vejo que tu tens esse esforço de multiplicar essas falas, de falar, de trazer isso para as outras pessoas. Tu estás num projeto que se chama Rede Poder Mulher. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse projeto e o que ele realmente se propõe. Maravilhosa. Eliane, quando eu chego aqui, eu chego meio com o rabo entre as pernas. Essa expressão, eu adoro essa expressão. Aqui é onde? Onde tu tá? Fala para nós que a gente não falou. A gente está no litoral. Tu morava em Porto Alegre, Porto Alegre, Isso, né? Porto Beleza. Alegre. Nós tínhamos um apartamento estúdio, trabalhávamos, né? Meu compa é músico e eu atriz, encenadora, enfim. Resultado, acho que todo mundo, né? Veio a pandemia. E com a pandemia, as nossas profissões ficaram temporariamente extintas. Então, aquilo que a gente usava, trabalhava para comprar o nosso pão, já não existia mais. Então, essa verba já não existia mais. Então, a nossa situação, eu acho que de vários artistas, foi assim, criticizando muito. Com um governo genocida ainda, que odeia as artes, né?
não vou citar o nome, ele não merece, mas que extinguiu o Mink e fez com que toda uma indústria, porque não é favor, Eliane, é uma indústria muito rentável que deixou de recolher muitos impostos que poderiam ter servido, sim, para combater várias questões aí, né, de mortes que houveram na pandemia. Então, o meio cultural e artístico, ele é um meio como outro qualquer. Ele não foi privilegiado com a Rouanet, nós não somos vagabundas e vagabundos mamando nas tetas, nunca fomos. Para tu ter uma ideia, Eliane, a gente emendou 2 temporadas no Porto Verão agora voltando. O primeiro dia a gente vai para o teatro, a gente trabalha mais que 12 horas, porque é o dia da montagem. Então a gente fica lá desde antes das 9 da manhã e sai de lá às 10, 11 da noite. Então é trabalho e é trabalho muito dedicado, é trabalho muito bem feito e como eu disse, nós somos profissionais, assim como uma costureira, assim como uma médica, assim como, né? Eu sou atriz, é a única diferença, não tem glamour, gente. A gente carrega cenário, a gente limpa tudo lá se não tem alguém para limpar. Então, acho que tirar um pouco, né, Eliane? As pessoas estão muito acostumadas com a coisa da novela, da Globo, e nem todo mundo é assim. Então, não existe privilégio. Ter um Ministério da Cultura é o mínimo de justiça para criar políticas públicas para os guardiões e guardiãs da memória de um povo. Se não fossem os quadros que chegaram até nós, a música que chegou até nós, a gente nunca saberia como é que era determinada época. As pessoas valorizam muito pouco. Mas, no contemporâneo, nas pessoas que estão fazendo arte agora, está toda a expressão humana dessa época. E isso vai perdurar. Se isso for valorizado, se isso for, isso vai perdurar, isso vai ensinar outras pessoas né, ao cuidado, como a gente vinha falando. A gente vai desenterrar mulheres, porque a Frida foi desvelada nos anos 80 pela indústria da moda. Nem todas as mulheres têm a mesma sorte. E talvez não seja sorte, porque a Frida era uma mulher que documentava a sua existência. Ela documentou, ela fez de tudo para documentar a passagem dela aqui. E isso desde a forma de se vestir, né? Que é uma coisa de identidade de protesto, sim, porque tem povo matriarcal do terruanos, as terruanas, sim, também. Mas é por uma questão de que ela veemente documentou. O diário dela é tão apaixonado e dedicado, é quase como um livro mesmo, ilustrado, desenhado, colorido, perfumado, beijado com batom, que tu pode imaginar, né? E as telas dela, enfim, ela documentou a existência dela, gurias. Muitas das mulheres que foram soterradas não conseguiam documentar ou não valorizaram essa parte e acabou que não se sabe nem delas e nem da obra. Imagina, Eliane, que ela se montava como uma drag queen para ficar em casa recebendo as pessoas. Ela jogava, ela tinha muitas, as pessoas presenteavam. Eu ganho muitos presentes, né? Muitos anéis, muitas coisas para usar em cena. Então, ela deveria ganhar milhões porque sabiam que ela gostava e ela sempre foi uma pessoa muito querida. Ela sempre foi muito das gentes. Onde ela estava, tinha animação, né? Quando ela estava bem. Então, isso também, né? De trazer o nosso protagonismo, aquilo que tu falava. Falando da Rede Poder Mulher, agora eu me lembrei o que era. A rede, eu chego aqui, Eliane, e perdidaça, sem conhecer ninguém, no boom da pandemia, era 2020, não tinha vacina. Nossa. Era uma confusão, guria. Numa casa da família do Lu, né? Então a casa também não é nossa, assim, mas pelo menos não precisávamos pagar aluguel. Fomos ficando, remanejando, voltando ao trabalho, e quando eu chego aqui, tem várias mulheres que são artesãs sem poder vender o seu produto, sua criação. E aí uma delas me perguntou: "Ah, tu tem experiência, tu organiza, tu produz?"
Eu disse: "Sim, eu produzo, mas eu produzo artisticamente, né". E daí ela falou: "Ah, que a gente queria fazer um bazar". Daí eu falei: "Olha, um bazar eu não me interesso muito de ajudar a fazer, eu posso até apoiar, divulgar e tal. Mas se vocês quiserem fazer uma rede, eu articulo redes há alguns anos, coletivos. Se vocês quiserem fazer uma rede, aí vocês vão ter o bazar e vocês vão ter tudo, qualquer, o que vocês quiserem". E aí toparam. E essa ideia delas, a ideia que elas disseram era um bazar. Mas tudo elas já tinham na ideia, tu entende, Eliane? Tudo elas já tinham. Elas queriam fazer uma horta comunitária, elas queriam fazer um clube de leitura. Elas já tinham na ideia uma rede, mas elas não entendiam como isso na época. Resultado, resumindo, começamos em março de 2021. Esse março agora a gente vai fazer 2 anos. São 2 anos de clube de leitura, de horta comunitária Pôr do Sol. Procurem na internet, ali no Instagram, é @Rede Poder Mulher. Tem GTs organizados que são 190 mulheres cadastradas de todo o litoral norte. Então, a gente tem um GT de ação social, para que nenhuma mana passe risco alimentar com a sua criança sozinha. Então, se souberem de gente no litoral passando qualquer necessidade, é só acionar a rede, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Queimou uma casa em Tramandaí, no outro dia nós já tinha a casa completa, nós tinha lençol, nós tinha toalha, nós tinha banheira para beber, nós tinha tudo. E é isso, e é a muitas mãos, Eliane, porque eu estou no GT de ação social e eu estou no GT de mídias, são os 2 GTs que eu estou. Mas tem Uhum. o GT de feiras, tem o GT da horta, enfim, o céu é o limite. Ai, que coisa A mais força linda, popular Jussara. das mulheres organizadas. Eu sou muito, mas muito fã dessa nossa, nesse nosso poder. Quando a gente une as nossas forças em prol de um coletivo, as coisas fluem, sabe? Assim, parece que o universo conspira para a gente colocar isso no mundo de uma forma com amor, né? E que traga realmente impacto social, impacto nas pessoas que estão Isso. ao nosso redor. Isso que é importante, né? Jussara, a gente já está aqui na finaleira do programa. Eu queria que tu Não, deixasse uma mulher, deixasse uma mensagem aqui, desculpa, para as mulheres, então, nesse mês da mulher, né? O que tu poderia dizer para nós aqui? isso, Eliane, seja protagonista da sua história, escreva a sua história, documente ela, registre ela, né? Jogue fora a síndrome da impostora. Você é única, você é especial, só existe você assim como você é. Não existe uma cópia. Então, isso já por si é lindo. E indicar essa mulher, né, Eliane? Que me abriu a cabeça, que quando tudo estiver perdido, que escreve compêndios incríveis, Silvia Federici, e Maravilhoso. que explica que parece que tudo está perdido, mas há uma solução, uma estratégia, e é seguindo os passos dessas garotas que a gente conversou, aquelas lá antes do século XIV. É na comunidade, é no comunal, é Uhum. uma auxiliando a outra, que a gente vai muito além e que nenhuma mais. Quando todas nos acharmos, né, Eliane? Nenhuma mais estará sozinha. É Isso verdade. aí. E não vamos deixar nenhuma para trás, né, Jussara? Acho que essa é o nosso objetivo aqui, né? Trazer todas juntas para um nível de consciência, para uma situação melhor, para uma qualidade de vida que realmente seja respeitosa e que possa inspirar e trazer transformações para a nossa humanidade, que é isso que a gente quer, né? Muito obrigada aqui pelas tuas palavras, pela gentileza, né, de estar com a gente aqui no programa As Pessoas Inspiram. Também quero agradecer aqui em nome do projeto Inspiração, onde todas as mulheres apresentadoras aqui da Vale TV estão em prol dessas pautas femininas que são da humanidade, como eu já tinha falado antes, né, mas que podem trazer aí uma transformação para a nossa sociedade. Então, muito obrigada. Até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, Eliane. Bye, bye.